Olá! Hoje eu venho falar com você sobre nossa comunicação nas nossas relações, o quanto ela pode nos facilitar ou dificultar muito a nossa vida. Então fique aqui comigo para conhecer um pouco mais sobre esse conteúdo. E se você gostar, eu vou te pedir para deixar o like aqui, compartilhar com alguém que precisa deste conteúdo. E aqui acima eu vou deixar um vídeo que fala também sobre a comunicação, outras formas na comunicação. Então todos os vídeos aqui do canal são bem curtinhos, no máximo de 10 minutos. Então vamos para o assunto. Eu me lembrei deste tema por causa de um filme que eu assisti quando eu era adolescente. E esse filme, o nome dele é Admiradora Secreta. Acredito que vocês vão encontrar na internet ainda esse vídeo, caso alguém queira assistir. Na época foi muito interessante, porque ele tem um enredo que acaba te prendendo até o final. E por que me marcou muito? Porque na época, né, adolescente, a gente dava muita risada sobre esses temas de estar apaixonada e não conseguir falar para outra pessoa sobre, né, estar interessada na outra pessoa. E aí a personagem desse filme, ela escreve uma carta. E ela escreve uma carta, né, secreta e entrega essa carta para um rapaz. Só que o rapaz não deu muita bola para essa carta a princípio e essa carta foi parar na mão da mãe dele. E a mãe dele, na verdade, achou que o marido a estava traindo. Então aqui é o ponto que trouxe esse tema do vídeo. O quanto que nós estamos, às vezes, em relacionamentos, sejam eles de amizade, de trabalho, relacionamentos amorosos, vivendo há 1, 2, 3, 5, 10, 15 anos com a mesma pessoa. E por achar que a gente já tem uma relação com aquela pessoa, que a gente conhece a pessoa 100%. E é claro, gente, que a gente vai amadurecendo ao longo da nossa vida, a gente vai se transformando. E o nosso relacionamento também, a pessoa com quem você se relaciona também amadurece, né? E se ela não amadurece, às vezes um amadurece, o outro não amadurece, às vezes acaba tendo, às vezes, até uma ruptura, porque um vai muito à frente, o outro parou no tempo, né? E fica difícil a convivência. Então, um relacionamento saudável, geralmente os dois estão sempre no mesmo ritmo juntos, porque existe uma escuta. Então, a comunicação não é só fala, é também escutar, principalmente. Então, nós escutamos com qualidade. Depois que nós escutamos, nós podemos entender a necessidade do outro e falar sobre as nossas necessidades. E estabelecer uma comunicação verdadeira, com autenticidade. E o que tem cada vez menos acontecido é exatamente isso, o contrário disso tudo, né? Até porque a gente está numa era de muita tecnologia, onde a gente fica muito no smartphone, então a gente deixa de ter uma convivência com quem a gente conhece de fato, para ficar muito tempo numa tela, e a gente se desconecta de quem a gente está perto. E aí, como a gente convive com a pessoa no dia a dia, a gente entra no automatismo de dizer, eu já conheço, já sei, né? Vou usar esse exemplo. Já sei que a pessoa gosta de comer lasanha, gosta da cerveja tal, e eu acho que eu conheço a comida preferida, a bebida preferida dela, e fica na mesmice. E nós vamos mudando com o tempo. E nós precisamos estabelecer essa verdade. E aí, o ponto central desse filme é, essa mãe que pegou essa carta, ela confabulou que o marido estava traindo, em nenhum momento ela pensou que poderia ser para o filho dela. Então, quando a gente está desconectado do nosso relacionamento primordial, seja ele de casal, de namorado, existe muitas fantasias irreais na cabeça. A maioria das pessoas tem muitas ideias vagas, né? E no fim ela achou que era o marido, não parou em nenhum momento para pensar que podia ser do filho. E ela criou uma história e essa história realmente foi adiante. Essa carta saiu circulando aí na cidade, o filme é muito interessante, o enredo do filme. E o que mostra é esse senso da desconexão que a gente tem mesmo estando dentro da mesma casa. Ela não conhecia o filho, nem o mais velho, nem o mais novo. Então o filme mostra algumas particularidades, assim, de o quanto que a gente pode estar dentro da nossa própria casa e não conhecer de fato com quem a gente mora. Porque a gente não para observar o outro, para conversar, para escutar o que o outro tem a dizer. A gente só quer falar. E a nossa linguagem, a nossa comunicação, ela não envolve só a linguagem verbal. Ela envolve uma linguagem corporal.
como eu me comporto, né? Como eu estou, me posiciono, se eu estou uma pessoa tensa, se eu sou uma pessoa relaxada. Também envolve uma comunicação, às vezes visual, quando eu enxergo uma obra de arte, por exemplo, ela me passa uma comunicação através daquela imagem. Então, existem várias outras formas onde a gente se comunica. E hoje a gente acaba ficando muito, às vezes, na comunicação visual, de muitas imagens que chegam, mas elas passam de forma rápida e a gente não consegue absorver de fato o conteúdo, ou muitas vão nos manipular e prejudicar a nossa percepção da realidade. Então a gente precisa tomar muito cuidado, né, com tudo que a gente vem absorvendo, seja, né, principalmente do mundo virtual, das desconexões que a gente cria do nosso senso de realidade. E quando a gente está no nosso habitat natural, seja no nosso trabalho ou nas nossas relações familiares, o quanto que a gente se desconecta das pessoas que estão tão próximas da gente, porque a gente não para escutá-las. Então, se você está passando por algum problema, seja nos seus relacionamentos atuais, com filho, marido ou com você mesmo, porque você deixou de se escutar, isso é muito também importante, né? O quanto que algumas pessoas perdem a conexão consigo mesmas, então elas deixam de se escutar, trabalham em coisas que elas não gostam, perdem o propósito, o sentido da vida, se envolvem em relacionamentos vazios que não têm significado, porque elas realmente ainda não se descobriram. E grande parte desses problemas, muitos vêm da nossa forma de se relacionar, nosso primeiro relacionamento, com a gente mesmo. Então, se você está passando por algum desses desafios, seja com você ou com o outro, ou também com Deus, se desconectou da sua espiritualidade, eu vou deixar aqui abaixo aqui do card os contatos do meu site, para que você possa conhecer um pouquinho mais do meu trabalho e as formas como eu posso te apoiar nesse processo de mudança. E fica aqui o convite para você conhecer um pouquinho mais sobre o canal é novo, tem alguns vídeos aqui sobre autoconhecimento que podem ajudar você na sua caminhada de autodescoberta. Foi um prazer, até o próximo vídeo.